YouTube. E o tema da aula de hoje, seguindo o que a gente já viu nas duas últimas aulas, é ainda a organização do Estado, é o direito constitucional, e hoje dois aspectos principais: o aspecto do federalismo, da organização do Estado federal brasileiro. Como a gente viu na aula passada, o Brasil, durante o século XIX, durante o Império, foi um Estado unitário, quer dizer, concentrava todos os poderes políticos, a direção da administração pública, a definição do orçamento público, tudo era concentrado no governo central, no Rio de Janeiro, imperial. Mas desde 1891, então há 130 anos, o Brasil é um Estado federal. Em alguns períodos, especialmente nos períodos autoritários, embora nominalmente o Brasil fosse um Estado federal, com autonomia para os estados, com autonomia para os municípios, tanto autonomia política, estados e municípios poderem escolher os seus dirigentes, né, os prefeitos e governadores, autonomia administrativa, definir quais são os órgãos públicos, as autarquias, as fundações municipais, estaduais, e também a autonomia orçamentária para gerir o orçamento público estadual e municipal. Embora isso, então, esteja garantido no Brasil pela ideia de Estado federal desde 1891, fato é que durante os períodos das ditaduras, né, do Estado Novo, do Vargas, de 1937 a 45, e depois durante a ditadura militar de 64 a 85, houve uma grande centralização dos poderes na União, né? A União retirou prerrogativas dos estados, dos municípios. Muitas vezes o governador e os prefeitos, especialmente de capitais, eram nomeados, eram interventores. Então, retirou a autonomia política, reduziu a autonomia administrativa, financeira. Portanto, também o nosso federalismo não é totalmente uniforme desde que ele foi declarado, proclamado pela Constituição lá da República Velha. E claro que o foco da aula de hoje não vai ser a parte histórica que a gente explorou na aula anterior, vai ser como é o federalismo na Constituição atual. E o segundo ponto é a organização do poder legislativo, processo legislativo, né? Os tipos de lei que a gente tem, como essas leis se localizam naquela hierarquia das fontes de direito que a gente discutiu em aulas anteriores. Bom, hoje eu não preciso fazer chamada aqui porque o Meet gera, no fim da sessão, um relatório de quem assistiu a aula e quanto tempo ficou online. Então, é isso que vai contar com presença. Quem for assistir a gravação pode comentar lá no YouTube com o nome e o número USP, que eu registro a presença também. Então, quem está no Meet, eu já tenho um relatório. Quem for assistir pelo YouTube, coloque o nome e o número USP lá, que aí eu computo a presença também, tá? Eu passo depois o link lá da aula gravada, para quem não estiver acompanhando ao vivo agora, né? Bom, então, dito isso, a primeira parte, então, federalismo, a segunda parte, processo legislativo. Vamos ver alguns pontos importantes. Não estou conseguindo abrir aqui, projetar, deixa eu ver. Bom, agora vai. Aí. Bom, então, sobre federalismo,
a gente tem esse primeiro comentário histórico que eu disse. Mesmo quando o Brasil era considerado um Estado unitário e não federal, houve aquelas oscilações durante o Império, o ato adicional à Constituição de 1824, 10 anos depois a Constituição ampliou a autonomia das províncias. Sim, Rafael, vou computar a presença de todo mundo junto, depois eu separo na lista quem é de cada turma. Pode assistir também quem é da turma 21. Bom, então esse comentário eu já disse que houve essa oscilação no Império, período em que tentaram ampliar a autonomia, inclusive, das assembleias legislativas estaduais. Depois, a lei de interpretação, logo em seguida, voltou a reduzir a autonomia das províncias. E a mesma história, como eu acabei de comentar, se repete na República, nos períodos democráticos, com maior descentralização, autonomia para os estados e para os municípios, e nos períodos autoritários, a tendência sempre foi concentrar mais poderes na União. Mas é verdade que o federalismo brasileiro não é dos mais descentralizados, nunca foi. Sempre se entendeu que era importante concentrar poderes na União para reduzir justamente o coronelismo local, a dispersão de recursos pelas disputas políticas locais, o mau uso dos recursos por estados e por pequenos municípios que nem têm uma estrutura burocrática muito consolidada, né? E que, se ficarem responsáveis por muitas políticas públicas e, portanto, receberem muitos recursos públicos, não dariam conta de uma boa gestão desses recursos. Então, a tendência sempre foi manter um certo grau de centralização das competências e dos recursos na União. Bom, dito isso, do ponto de vista histórico, existem 4 pontos importantes para a gente falar sobre o federalismo. Então, a divisão das competências legislativas, ou seja, quando que uma lei tem que ser uma lei federal, quando que ela pode ser uma lei estadual ou municipal. A divisão das competências materiais, que políticas públicas, basicamente, são de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. O terceiro tema da representação política, como existe ou não uma igualdade entre os estados na representação federal, na Câmara e no Senado. E o último ponto, comentário é sobre a divisão de recursos, né? O federalismo fiscal, a divisão de recursos entre estados, municípios e União. Sobre esse primeiro ponto das competências legislativas, então a gente pode ver alguns exemplos. Ninguém precisa decorar tudo que está na Constituição, mas é interessante a gente ver alguns exemplos do que é típico, do que tem que ser uma lei federal, o que pode ser que temas podem ser regulados pelo Estado e pelos municípios. Então, o artigo 22 da Constituição vai dizer aquilo que tem que ser lei federal. Por exemplo, direito civil. Direito civil que cobre direito de família, contratos em geral, sucessões, heranças, testamentos, direito de propriedade, uso capião. Todos esses temas têm que ter uma legislação uniforme para todo o território brasileiro, uma legislação só, portanto, uma lei federal. Especialmente no direito civil, a grande lei é o Código Civil, que é uma lei federal de 2002. O Código Civil também traz normas sobre direito comercial, que em parte está no Código Civil, em parte está em leis mais específicas, como a lei das sociedades anônimas. Direito comercial é o direito empresarial, como você constitui, gerencia e põe fim a uma sociedade empresarial. E também a questão dos contratos empresariais, contratos de fornecimento, de distribuição, enfim. Isso também tem que ser objeto de lei federal. Direito penal. Você não pode ter um estado ou um município criando um crime só para aquele estado ou só para aquele município. Todos os crimes que existem no Brasil são federais. Direito processual. Toda forma de quem está habilitado a entrar com uma ação na justiça, quais são as fases de um processo judicial,
como os processos são divididos por território, por tema, por instâncias do Poder Judiciário, tudo isso é legislação federal. Legislação eleitoral é federal, direito agrário, marítimo, aeronáutico, direito do trabalho, também só existem normas trabalhistas federais. Então, esses são os grandes, os temas principais. A gente poderia falar de outros aqui, águas e energia, correios, né, serviço postal, sistema monetário. Faz sentido que todos esses temas sejam objeto de lei federal para que haja uma uniformidade no tratamento dos cidadãos brasileiros, independentemente de onde eles estejam, né, as pessoas físicas e jurídicas. Seguridade social, as diretrizes nacional, enfim. Alguns exemplos de como a Constituição atribui poder à União. Agora, aí surge então a pergunta: o que cabe aos municípios fazer em termos de lei? O que pode ser lei municipal? Aí a gente tem uma norma muito abrangente da Constituição, que é o artigo 30, que vai dizer isso, no que interessa para a gente nesse momento. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, é uma norma bem indefinida, né? O que são assuntos de interesse local? Transporte urbano é um assunto de interesse local. Então, para regular trens, metrô, ônibus municipais, podem existir leis municipais. E os estados têm, nessas matérias, o principal tem que ser feito pela legislação federal. Os municípios podem atuar naqueles temas, no que aqueles temas se projetarem no âmbito local, e os estados têm o que é chamada as competências remanescentes, porque diz o artigo 25. Vamos lá, voltar ao artigo 25. Aqui. Diz o seguinte: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, a gente tem, nesses grandes temas que estão no artigo 22, as leis têm que ser federais. O município pode atuar só em assuntos de interesse local e o estado pode suplementar a legislação no que não houver lei federal nem lei municipal sobre aquele assunto. Então, essa é uma forma de dividir as competências, que é a forma que está aqui das competências privativas. Agora, tem certos assuntos em que a competência para fazer a legislação é uma competência concorrente, que é o contrário da competência privativa. A competência privativa, os temas estão bem discriminados. A União tem a previsão exatamente dos temas que cabem à lei federal, a lei municipal cabem assuntos de interesse local, e os estados têm a competência para complementar algo que falte nessa legislação. Nos temas que são de competência concorrente, a gente já vai ver, a União faz as normas gerais e o Estado pode detalhar essas normas gerais para o âmbito do Estado e o município para o âmbito do município. Então, vamos nos concentrar mais nos temas. Como eu falei, direito civil, direito comercial, direito processual, direito do trabalho, tudo isso faz sentido que a legislação seja federal. Outros assuntos, transporte urbano, por exemplo, faz sentido que as leis sejam municipais. E aí o Estado complementa naquilo que não tiver sido atribuído nem à União, nem for de interesse local. Agora, nos temas que são de competências concorrentes, a gente pode ter leis federais, estaduais e municipais. Se tiver uma lei federal, é claro que ela vai prevalecer e o Estado só pode fazer uma ou outra opção na lei estadual que não contraria a lei federal.
Se não houver norma federal sobre a matéria, o Estado pode regular totalmente aquele tema. E a mesma coisa para os municípios, né? O município pode complementar, suplementar a legislação estadual e municipal. Mas aí vamos ver quais são alguns temas importantes aí em que a competência é concorrente. Aqui. Compete à União, aos estados e aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais. Bom, vamos ficar nesses primeiros exemplos aqui. Direito tributário. Claro, vão existir normas federais. A gente tem, por exemplo, um Código Tributário Nacional. Havendo normas federais, o Estado pode detalhar essas normas federais sem entrar em contradição com a norma federal. Se faltar uma norma federal sobre algum aspecto do direito tributário, o Estado pode criar uma norma, né, sem estar circunscrito, limitado pela legislação federal, que não exista sobre aquele assunto específico do direito tributário, por exemplo. E os municípios, está lá no artigo 30, fala das competências legislativas dos municípios, o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, eu posso ter uma lei tributária federal, que é suplementada por uma lei estadual, que vai trazer mais detalhes, e que dê uma margem para os municípios criarem leis municipais sobre um determinado assunto, de como arrecadar um tributo, como vai ser a cobrança, as penalidades com relação ao pagamento de um determinado tributo. Bom, a gente já vai ver daqui a pouco quais são os tributos, né, de competência federal, estadual e municipal. Mas o ponto importante aqui é um tema como direito civil, direito penal, é um tema em que só cabe lei federal. É aquela lógica da competência privativa. Voltando aqui a esse esquema. Então, direito civil, direito empresarial, direito processual, são temas em que só existem normas federais. Transporte urbano são normas que cabem à lei municipal. Essa é a lógica das competências privativas. Então, conforme o tema, está bem distribuído o que é lei municipal, o que é lei federal, e o Estado pode criar leis sobre os temas que não sejam nem de interesse local, nem estejam naquela lista de temas privativos da União. A outra lógica que a gente acabou de ver, por exemplo, no direito tributário ou no direito financeiro, que cuida do orçamento público, é que, evidentemente, você tem normas tributárias e orçamentárias municipais, estaduais e federais. Mas aí as normas federais vão ser mais gerais, as estaduais vão especificar alguma condição própria daquele estado, e o município pode especificar algo que tenha sido deixado em aberto pela legislação estadual. Mas, voltando a repetir, normas tributárias podem ser, você tem normas federais, estaduais e municipais. É diferente de normas de direito civil, que são competência privativa da União, ou direito empresarial, ou de direito do trabalho. Né? Então, essa é a maneira mais clássica do liberalismo clássico do século XIX de separar o poder entre as instâncias da federação, é a forma de competências privativas, dizer exatamente que temas só podem ser de legislação municipal, estadual e federal. E a maneira mais comum no século XX é dizer que os temas vão ser regulados pelos 3 níveis da federação. Claro, se tiver uma lei federal, ela tem precedência sobre a lei estadual. É a mesma coisa, a lei estadual tem prevalência sobre a lei municipal. Mas os temas são de competência concorrente. Então, isso é típico do Estado social do século XX, enquanto as competências privativas seguem uma lógica mais clara de repartição, chamada repartição horizontal
de competências, porque delimita muito bem que tema cabe à União, que tema cabe ao Estado, que tema cabe ao município. Aqui a competência concorrente é chamada de repartição vertical, porque os temas cabem aos 3 níveis, mas aí você vai hierarquizar as normas federais, estaduais e municipais. Ficou mais ou menos claro esse ponto aqui das competências legislativas, o que elas, como é que são essas duas lógicas de repartição? Eu queria só que vocês tivessem em mente assim alguns exemplos. Então, competência privativa, direito civil, empresarial, trabalhista, é tema só de lei federal. Transporte urbano é local. Isso é a lógica de competência privativa. Competência concorrente são aqueles temas em que a gente pode ter lei de vários níveis da federação. Um exemplo é o direito tributário. O segundo ponto de repartição de poderes entre União, Estados e municípios não é a repartição do poder de fazer leis, mas é o poder de fazer políticas públicas, né? E aí a gente vai ver uma lógica semelhante. Tem certas políticas públicas que são só, ou certas decisões que só cabem à União, outras que só cabem aos municípios, e os estados ficam com os temas que sobrarem. E tem certos temas de política pública que são comuns, e aí tem que haver alguma coordenação entre União, estados e municípios. Então, essa primeira lógica aqui de competências materiais exclusivas, que temas só cabem à decisão federal. Vamos voltar lá à Constituição, artigo 21. Aqui, compete à União, por exemplo, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, é meio intuitivo que a cidade de Piracicaba ou o estado do Paraná não fazem parte da ONU, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, da OCDE. Não, essas organizações são organizações de estados nacionais. Então, evidentemente, quem vai representar o Estado Nacional é o Poder Federal, é a União. Então, é uma competência exclusiva da União manter relações internacionais. Declarar guerra e celebrar paz, também. Você pode ter uma guerra civil, uma guerra interna, né? Mas não existe um Estado ou um município que possa declarar guerra contra os Estados Unidos, contra a Rússia. Defesa nacional, também as Forças Armadas são um tema que cabe à União. Aquelas medidas de exceção em época de crise, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, são medidas que vão aumentar os poderes do Estado, os poderes do Poder Executivo, especialmente, e reduzir os direitos do cidadão. Reduzir o sigilo das comunicações entre os cidadãos, por exemplo. Então, são medidas que têm que ser também decretadas pela União, no plano federal, valendo para todo o território, né? No caso do estado de sítio e estado de defesa. A intervenção federal é uma intervenção da União em algum estado. Né? Emitir moeda, claro, o real é uma moeda de todo o Brasil, então é um poder que só compete à União. Então, são serviço postal, correio. Então, a lista é grande, mas tem alguns pontos que são um pouco intuitivos, né? Moeda, Forças Armadas, relações internacionais, são poderes que só a União tem de fazer decisões a esse respeito, tomar decisões a esse respeito. Por outro lado, os municípios têm os poderes que estão aqui no artigo 30, mais uma vez. A gente não está falando dos poderes com relação à criação de leis, mas a gente está falando do poder do que ele pode fazer diretamente. Então, o município pode instituir e arrecadar tributos de sua competência, do tipo IPTU. É o município de São Paulo, é o município de São Bernardo, o município de Santos, que definem como vão arrecadar,
quanto vão cobrar de IPTU. Criar, suprimir e organizar os distritos, as repartições, os bairros da cidade. Prestar certos serviços de atendimento à saúde da população, com cooperação técnica da União e do Estado. Mas aqui a gente já entra num ponto um pouco polêmico, porque a gente vai ver que isso daqui já é uma competência concorrente, na verdade. Prestar atendimento de saúde. Mas o melhor exemplo é esse daqui da organização dos distritos da cidade e da arrecadação dos tributos municipais. Isso é competência exclusiva do município e o Estado fica com, mais uma vez, com aquilo que sobrar nesse plano. Então, a Constituição define muito bem que tipo de leis, que assuntos só cabem à lei federal, que assuntos cabem à lei municipal, assuntos de interesse local. O Estado fica com o poder de fazer leis sobre os assuntos que não estão atribuídos nem à União nem ao município. Aqui, mais uma vez, a Constituição atribui certas decisões à União, certas decisões ao município, e o Estado fica com a competência remanescente, residual, que tem por base esse dispositivo aqui. São reservadas aos Estados as competências que não são vedadas pela Constituição. Mais uma vez, essa lógica de tentar repartir muito bem o que cabe à União, o que cabe ao município, e, por consequência, o que sobra para os estados, era a lógica mais comum no século XIX, no Estado liberal. No século XX, com o aumento da intervenção do Estado na economia, na sociedade, o que se torna mais comum são as competências comuns, aqueles assuntos em que a gente vai ter que ter algum serviço, alguma política estadual, municipal e federal sobre aquele assunto. E aí os entes têm que se coordenar para definirem, né, que divisão eles vão implementar. Mas a Constituição diz que cabe a todos os níveis da federação, União, Estados e municípios. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, cumprir a Constituição. Serviços de saúde e assistência pública, proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural, políticas e serviços de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, meio ambiente, construção de moradias populares, saneamento básico. Então, todos esses temas que a gente atribui às políticas sociais, no sentido mais amplo, saúde, educação, cultura, meio ambiente, tudo isso a Constituição coloca como competência comum de União, Estados e municípios. E aí a Constituição diz o seguinte: não sou eu, Constituição, que vou fazer essa divisão do trabalho. Leis complementares vão institucionalizar essa cooperação entre União, Estados e municípios para que eles consigam executar essas políticas que cabe a eles executar em conjunto, aos 3 níveis da federação. Bom, então o ponto importante é notar esse paralelo entre esses 2 métodos, né, de repartir ou o poder de fazer leis ou o poder de tomar certas decisões e prestar certos serviços. Esse método das competências privativas quer dizer exatamente qual tema cabe à União, em termos de lei ou em termos de decisão da União, serviço da União, quais temas cabem ao município. E a outra lógica, que é essa das competências legislativas concorrentes e das competências materiais comuns, que é dizer que certas leis e certas políticas públicas têm que ser prestadas pelos 3 níveis da federação, têm que ser criadas, geridas pelos 3 níveis da federação em coordenação, né? Então, isso que caracteriza o federalismo cooperativo, que exige combinação de leis estaduais, municipais e federais e de serviços públicos e políticas públicas ambientais, culturais, educacionais, sanitárias, também federais, estaduais e municipais. Aí a gente entra, enfim, nos 2
outros pontos importantes para caracterizar o nosso federalismo. O primeiro deles, a questão da representação política, que é uma questão bem empírica e bem interessante. Nós temos que lembrar o seguinte: no Congresso Nacional, a Câmara, em tese, representa os cidadãos brasileiros e os deputados, são os 513 deputados, teriam que representar mais ou menos o mesmo número de cidadãos, né? Idealmente, a gente teria 513 deputados dividido pelo número de cidadãos brasileiros, torno de 200 milhões. E no Senado, o princípio é diferente, porque no Senado, quem é representado não é a população, o povo brasileiro, são os estados. E aí faz sentido que cada estado, independentemente da sua população ou do seu número de eleitores, tem o mesmo número de representantes, ou seja, 3 senadores. Claro que no Senado isso vai criar uma grande distorção entre estados mais populosos e menos populosos. Nos estados mais populosos, evidentemente, você tem 3 senadores para lidar com uma demanda de um público muito maior e que tem lá 3 votos para defender os interesses daquele estado que precisa dos recursos para atender essa população maior. Agora, o problema é que na Câmara também se repete uma grande distorção, de modo que os estados mais populosos são representados por menos senadores do que eles aliás, por menos deputados federais do que eles deveriam ter se o número de deputados fosse realmente proporcional à população. Por quê? Porque a Constituição brasileira estabelece um piso e um teto do número de deputados por estado. Então, o estado, é uma situação hipotética, claro, mas vamos supor que um estado brasileiro tenha 100 habitantes. Ele vai ter, no mínimo, 9 deputados. Aliás, 8 deputados. O piso é 8 deputados, é o mínimo que um estado brasileiro tem. Claro, a gente elege os deputados federais por estado, né? Então, os estados brasileiros menos populosos, aqui, Acre, Amazonas, Amapá, o próprio Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, todos eles têm 8 deputados. Bom, se a gente fosse fazer uma proporção direta entre a população brasileira e o número de deputados, provavelmente alguns desses estados deveriam ter menos de 8 deputados. Então, eles estão sobre-representados, né? Eles têm mais representantes na Câmara do que deveriam ter. O que significa que o cidadão, quer dizer, o deputado de Tocantins, ele representa um menor número de pessoas do que o deputado de São Paulo. Por quê? Porque, além desse piso, a gente tem um teto na Constituição que é 70 deputados. Então, São Paulo pode chegar à população de 180 milhões de habitantes em proporção aos 200 milhões de habitantes do Brasil. São Paulo pode concentrar 80%, 90% da população do Brasil. Uma situação hipotética, claro. Mas, segundo a regra da Constituição atual, São Paulo vai ter um máximo de 70 deputados. Se a gente fosse fazer uma proporção com o dado da população de São Paulo hoje, comparado com o que deveria ser se os 513 deputados fossem divididos pelo número de cidadãos brasileiros, São Paulo deveria ter mais de 70 deputados. Mas São Paulo só tem 70 deputados, porque esse é o teto que está previsto na Constituição. Então, enquanto São Paulo é um estado subrepresentado, tem menos deputados do que deveria ter, Tocantins e Sergipe são estados sobre-representados, tem mais deputados do que deveriam ter. E isso vai criar um problema que tem a ver com a ideia de igualdade, né? Por quê? Em São Paulo, cada deputado, se a gente dividir 70 deputados de São Paulo pelo número de habitantes do estado de São Paulo, cada deputado de São Paulo representa 650 mil pessoas. Porém, se a gente dividir o número de deputados de Roraima, que tem esse mínimo de 8 deputados, pela população de Roraima, cada deputado de Roraima representa 72 mil pessoas. O que isso nos leva a concluir que
o voto de um eleitor de São Paulo vale 9 vezes menos do que um voto de Roraima. Né? Em Roraima, você precisa ter 70 mil votos, basicamente, para ser eleito deputado. Em São Paulo, você precisa ter pelo menos 650 mil votos. Claro, a gente já vou comentar em seguida que a regra não é tão simples da eleição. Mas a proporção entre deputado e a quantidade de pessoas que ele, em tese, representa é de 9 vezes mais. Um deputado de São Paulo representa 9 vezes mais cidadãos brasileiros que moram em São Paulo do que um deputado de Roraima. Então, essa distorção pode ser vista com outros dados aqui, se a gente comparar, primeiro, as regiões, né? Então, se a gente tiver o pressuposto de que o ideal, para uma ideia de igualdade política, seria que o número de representantes políticos no Senado e na Câmara fosse mais ou menos proporcional à proporção da população e do eleitorado daquela região e daquele estado no país. A gente vai ver o seguinte: o Centro-Oeste tem 7% da população, tem quase 15% dos senadores. Então, o poder político do Centro-Oeste no Senado já é o dobro do que a representatividade quantitativa da população do Centro-Oeste. Na Câmara, não. Na Câmara, a proporção de deputados do Centro-Oeste na Câmara é parecida com a proporção da população e do eleitorado do Centro-Oeste. E também próxima ao PIB do Centro-Oeste, se a gente fosse adotar uma proporção aqui entre o poder econômico das regiões e o seu poder político, por meio dos representantes no Congresso Nacional, o Centro-Oeste tem uma representação próxima ao seu poder político e próxima também, se a gente fosse comparar com outro dado interessante, que é o número de municípios. Né? O Norte. O Norte a gente vai ver que é extremamente sobre-representado no Senado. Né? Tem 3 vezes mais senadores do que teria se o número de senadores fosse proporcional à população. E mais ainda se fosse proporcional ao PIB, ao peso econômico dos estados. Pelo menos 4 vezes o poder político dos estados do Norte no Senado é pelo menos 4 vezes maior do que o poder econômico desses estados do Norte. E na Câmara também, a representação dos estados do Norte na Câmara é maior do que a proporção da população do Norte no Brasil e, vamos dizer, o poder político dos estados do Norte na Câmara é o dobro do que é o seu poder econômico. O Nordeste é a região que, em termos de população, talvez é aquela que tem um maior equilíbrio, né? Ela tem quase que 1/3 da população e do eleitorado brasileiro, 1/3 do Senado e quase que 1/3 da Câmara. A desproporção só fica aqui se a gente for pensar num outro critério, que é o peso econômico, né? O peso econômico do Nordeste é a metade do seu peso político, vamos dizer. O Nordeste tem 1/3 do Congresso Nacional e tem 1/6 do PIB nacional. Aí os estados do Sul, também nos estados do Sul tem uma proporção um pouco mais ou menos razoável, né? Eles são um pouco subrepresentados no Senado, tem cerca de 15% da população brasileira, tem 11% só do Senado, mas não é uma desproporção tão grande, e a proporção é boa entre a população que os estados do Sul têm e o número de representantes que eles têm na Câmara, 15%. E com relação ao PIB também é algo próximo, né? O peso econômico desses estados e seu peso político, especialmente na Câmara. E aí a gente chega à situação do Sudeste, que tem quase metade da população brasileira, mais de 40%, tem uma proporção ridícula do Senado, não chega a 15% do Senado, né? Então, se a lógica do Senado fosse ter um número de senadores proporcional à população, São Paulo deveria ter, no mínimo, algo próximo do triplo de senadores, deveria ter 9 senadores, vamos supor. E na Câmara, também a região Sudeste é subrepresentada. Se ela tem 40% da população e 30 e poucos % dos deputados, né?
ela é subrepresentada, e o peso político, o peso econômico do Sudeste, que é mais da metade do PIB brasileiro, não se reflete na sua força política no Congresso Nacional, né? Com essa proporção tão pequena do Senado, os senadores paulistas, no fundo, têm um poder bastante desproporcional com o peso econômico dos estados que eles representam, e os deputados também têm um peso político menor do que o peso econômico dos estados que eles representam. E aí a gente tem alguns pontos importantes para a gente lembrar. Disso que eu estou chamando de peso político, de poder político dos estados e das regiões. Bom, para fazer um impeachment de um presidente da República, especialmente, são precisos os votos de 2/3 dos deputados para abrir um processo de impeachment e 2/3 dos senadores para condenar realmente aquele que for acusado, né, no processo de impeachment. O que significa que, se uma determinada região tem 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, ela já tem um poder de veto. Ela vai conseguir evitar um impeachment, né? Então, vamos ver aqui. No Senado, a única região aqui que tem um poder de veto, se todos os senadores do Nordeste quiserem evitar um impeachment, eles evitam. Né? Se todos votarem juntos contra, eles evitam o impeachment. É a única região que tem esse 1/3, tem mais de 1/3, né? Consegue evitar um impeachment, uma condenação no Senado. Chega próximo disso na Câmara, mas ainda não chega, né, a exatamente 1/3. Agora, o Sudeste consegue, se quiser, evitar a abertura de um processo de impeachment na Câmara, porque o Sudeste tem um pouco mais de 1/3 dos deputados. Então, isso mostra como o peso político se dá naquela questão dos quórums necessários para as votações, né? Então, o impeachment, outro exemplo importante, a abertura das comissões parlamentares de inquérito, CPI, na Câmara ou no Senado. É preciso pelo menos 1/3 dos deputados para abrir uma CPI na Câmara, ou 1/3 dos senadores para abrir uma CPI no Senado, ou 1/3 de ambos para abrir uma CPMI, né, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Bom, então, com 1/3, o Sudeste consegue abrir uma CPI. Se todos os deputados do Sudeste votassem juntos, eles conseguiriam abrir uma CPI e também todos os senadores do Norte conseguiriam abrir uma CPI sozinhos. Isso mostra, claro, porque além dos deputados e senadores serem filiados a partidos, eles têm a sua base regional, estadual. Então, esse peso das regiões vai interferir na negociação política, né? E também na negociação relativa à aprovação das leis, né? As propostas de emenda constitucional, como a gente viu, precisam ser aprovadas por pelo menos 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores, e em 2 votações. Então, essa negociação com as bancadas regionais é muito importante para conseguir aprovar uma PEC, né, que exige 49 dos 81 senadores, ou pelo menos 308 dos 513 deputados. Uma lei complementar precisa da maioria absoluta dos senadores e dos deputados, pelo menos 41 senadores e 257 deputados. E a lei mais simples de ser aprovada, que é a lei ordinária, depende da maioria dos votos presente a maioria absoluta dos membros. Quer dizer, no limite, você precisa ter pelo menos 21 senadores para aprovar uma lei ordinária. Se você só tiver 41 senadores presentes, você precisa ter 21 votando a favor. E também, se você tiver só a maioria dos deputados presentes, você precisa da maioria dentre esses presentes para aprovar uma lei ordinária. Bom, e algumas conclusões. O Nordeste é a região, então, com maior equilíbrio entre o eleitorado e a representação no Congresso. Cerca de 1/3 da população brasileira está no Nordeste, cerca de 1/3 dos senadores são do Nordeste e dos deputados, idem. Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem, se a gente somar tudo aqui, tem 44% da população brasileira, tem 74% do Senado e 50% da Câmara.
Então, especialmente o norte aqui, e um pouco também o centro-oeste, vão ser regiões bastante sobre-representadas, que têm mais senadores e mais deputados do que deveriam ter, em proporção a se a gente fizesse uma proporção exata com a sua população. E o sul e o sudeste tem mais da metade da população brasileira, não tem um quarto do Senado só e metade da Câmara. Então, no Senado, especialmente, por essa regra da igualdade, da isonomia, da representação dos estados, todo estado, independentemente da população, tem 3 senadores, isso vai gerar uma grande fraqueza do poder político do Sul e Sudeste no Senado, especialmente, né? Mas um pouco também na Câmara, são regiões subrepresentadas. O que mostra o poder político que tem outras regiões em relação, ou se a gente pensar basicamente no exemplo do estado de São Paulo, como proporcionalmente os senadores das regiões norte e nordeste, mas principalmente norte e centro-oeste, como os senadores e deputados do norte e do centro-oeste têm muito poder em mãos, o que explica por que muitas vezes o presidente do Senado é de um estado pouco representativo em termos de população e de PIB no Brasil, né? Então, a gente já teve presidentes do Senado que eram do Amapá ou do Maranhão, que não são os estados mais fortes economicamente no Brasil e nem os estados mais populosos, né? E na Câmara também, a gente tem representantes que não são dos estados mais populosos e mais fortes, porque essa distorção entre a sobre-representação de determinados estados e regiões e a subrepresentação de outras acaba transferindo poder para esses senadores, para esses estados, né? Sobre-representados. Portanto, com menor população do que a proporção que eles têm na Câmara e no Senado. Bom, aqui entrando no exemplo mais detalhado de São Paulo, né, que é o exemplo mais aberrante. São Paulo tem 22% da população brasileira. Tem menos de 4% do Senado. Quer dizer, se o número de senadores fosse proporcional à população, como eu disse, não é esse o princípio do Senado, mas se o número de senadores fosse proporcional à população, São Paulo deveria ter pelo menos aí uns 7 vezes mais senadores. E na Câmara também, São Paulo tem 22% da população e tem só 13% da Câmara. Então, a população de São Paulo é bem subrepresentada no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional como um todo, portanto. E se a gente for comparar o peso econômico de São Paulo, quase 1/3 do PIB brasileiro, fica evidenciada aí a desproporção entre o peso econômico de São Paulo e o peso político. Quer dizer, os políticos de São Paulo valem menos do que deveriam valer em proporção à população e o peso político de São Paulo é muito menor do que o peso econômico, né? Bom, então, algumas conclusões sobre o Sudeste. O Espírito Santo é um caso à parte, aí, porque é um estado pouco populoso, pouco representativo em termos econômicos também. Aí, na Câmara, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo tem uma boa proporção entre população e eleitorado, entre o PIB e também o número de representantes na Câmara, né? Então, em termos de Câmara, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo até tem uma boa proporção entre poder político, poder econômico e quantidade da população. Agora, São Paulo, né? São Paulo tem 1/5 da população brasileira, 1/3 do PIB, menos de 1/6 da Câmara, e, portanto, um deputado de São Paulo vale politicamente 9 vezes menos do que um deputado de Roraima, proporção ao número de eleitores e de cidadãos daquele estado, né? E toda essa discussão, então, sobre essas proporções, tem a ver com essas votações em que é necessário obter maioria ou evitar maioria para
abrir ou para não abrir um impeachment, para abrir ou não abrir uma CPI, para aprovar ou não uma emenda constitucional ou uma lei. E tudo isso tem uma repercussão muito clara na questão do federalismo fiscal, quer dizer, na distribuição dos recursos. E daí a gente vê, porque algumas regiões, tendo tanto poder desproporcionalmente grande no Senado e na Câmara, como isso se reflete no presidencialismo de coalizão, o governo cede ministérios, secretarias, cargos comissionados na administração pública para apadrinhados desses políticos que têm um poder muito maior do que deveriam ter, né? Dessas regiões, estados sobre-representados, e, portanto, a distorção que era na Câmara e no Senado acaba se repercutindo no Executivo, que vai ser controlado também por regiões que não têm uma população que justificasse esse controle, esse peso político, nem uma economia que justificasse esse peso político. Bom, e aí um ponto importante, e aí um comentário importante, né? Claro que a gente poderia dizer que a lógica com relação à economia é os estados economicamente mais fracos têm que ter maior poder político para justamente defender medidas compensatórias que levem recursos públicos para o desenvolvimento dessas regiões menos com um PIB menor, né? Com uma produtividade, uma produção menor. Bom, esse é um argumento. Mas tem um outro argumento importante que é a desproporção entre o número de representantes na Câmara e no Senado. Depois, isso vai refletir na composição do poder executivo, dos ministérios, das secretarias. A desproporção entre a população dos estados e o poder político dos senadores e deputados leva a que senadores e deputados que representam populações muito menores consigam muito mais recursos. Portanto, se a população do estado de São Paulo é a maior do Brasil, ela deveria ter o maior recurso do Brasil para a política de educação, de saúde, considerando uma certa isonomia entre os cidadãos, né, brasileiros. Mas não. O que acontece é os estados subrepresentados acabam pegando menos recursos públicos do que deveriam, isso prejudica a sua população, é uma quebra da igualdade entre a população desses estados e daqueles que são sobre-representados, em que os representantes políticos conseguem trazer obras, recursos públicos, serviços públicos, para uma quantidade muito menor de pessoas, né? E, portanto, vai ser beneficiada de maneira desproporcional aos cidadãos das outras regiões. Bom, então esse é o argumento. E tudo isso faz sentido também quando a gente pensa aqui na questão do federalismo fiscal, quer dizer, que receitas cabem à União, a estados e a municípios, e aí a gente tem 3 conceitos importantes aí. Primeiro, a gente tem receitas que são arrecadadas pelo próprio ente federativo, pela própria União, ou pelo Estado, ou pelo município, e que ele usa para si mesmo. Essas receitas podem ser de tributos ou não. Ou o Estado pode, a União, o governo federal pode cobrar pelo uso da energia hidráulica, pelos recursos minerais. Essa licença não é um tributo, né? Mas é um recurso público que vai entrar nos cofres da União. E também tem as receitas que são derivadas de tributos. Já vamos dar alguns exemplos dos tributos aqui. Mas então, além das receitas que o ente da federação, União, Estados ou municípios, arrecada por uma forma tributária ou por uma forma não tributária, ele tem as receitas que são transferidas, que são arrecadadas, por exemplo, pela União e transferidas para os estados, ou receitas que são arrecadadas pelo Estado e transferidas para os municípios. Uma parte dessas receitas são transferidas por uma proporção pré-definida, né? Então, por exemplo, o imposto territorial rural é um imposto federal. Os municípios têm que receber 50% dessa arrecadação. Agora, uma parte dessas transferências de receitas são negociadas, né? Onde, mais uma vez, a gente vê como o peso político vai influenciar na quantidade de recursos que vai ser recebida por um município ou por um estado. Bom, tributo é o nome geral do que é cobrado pelo Estado
e que tem 3 ou 4 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório é algo extraordinário, que o Estado poderia cobrar dos cidadãos para uma despesa de uma calamidade, uma guerra. Algumas teorias dizem que o congelamento das poupanças feito no governo Collor seria equivalente ao empréstimo compulsório, né? O governo federal reteu recursos das contas particulares durante um certo período em nome de resolver uma crise inflacionária. Bom, mas isso é polêmico. Mas o fato é, empréstimo compulsório é uma cobrança que o Estado pode fazer para situações de urgência. Contribuição de melhoria teria a ver com o seguinte: se existe alguma obra pública na sua região, no seu bairro, na sua localidade, que valoriza o seu imóvel, o Estado poderia cobrar o equivalente a essa valorização que o seu imóvel teve, por exemplo, pela instalação próxima de uma estação de metrô, e, claro, e arrecadar, quer dizer, arrecadar o equivalente a essa valorização, porque, afinal, a estação de metrô não existe em todo lugar. Se você foi beneficiado, o seu imóvel foi valorizado por isso, o Estado pode arrecadar esse valor para tratar todos os cidadãos de maneira igual. Bom, na prática é muito difícil essa contribuição de melhoria ser implementada nesses termos, mas ela é um tributo que serviria para isso, né? Para tirar o que foi valorizado apenas para alguns cidadãos, trazer esse valor para o cofre público, né? Já que outros cidadãos não tiveram essa valorização gerada por meio de uma obra pública. Agora, os dois principais tipos de tributos são os impostos e as taxas. As taxas são cobradas por algum serviço da União, ou pelo poder de polícia, por exemplo, fiscalização sanitária, fiscalização ambiental, ou algum serviço público específico e divisível. Quer dizer, o Estado pode cobrar uma taxa por transporte público, por exemplo, porque ele consegue calcular quantos quilômetros a pessoa andou, ou se foi uma passagem só de ida, só de volta. O Estado cobra uma taxa pela oferta desse serviço. Houve uma polêmica famosa aqui na cidade de São Paulo com relação à cobrança da taxa de lixo, que foi tentada numa época pela prefeitura, mas o grande problema era isso, dizer que é um serviço público específico e divisível. Quer dizer, como é que você vai aferir quanto que a pessoa gera de lixo? A taxa teria que ser proporcional ao serviço prestado. Então, tem gente que gera muito lixo, como é que você ia computar isso para calcular a taxa? E isso acabou gerando a polêmica que foi retirada, essa taxa do lixo. Mas, enfim, todo serviço público em que você conseguisse mensurar quanto que o cidadão está sendo beneficiado, ele podia ser cobrado de uma taxa para a manutenção desse serviço. E, finalmente, os impostos. Os impostos são aqueles tributos que não dependem diretamente de um benefício gerado pelo Estado. São impostos que têm um fato gerador, quer dizer, são cobrados a partir de um fato econômico, mas que vão para o cofre do Estado para serem usados em quaisquer finalidades de manutenção do Estado, de políticas públicas. E aí a gente tem a repartição de impostos federais, estaduais e municipais. Então, impostos da União, impostos federais, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto de renda, pessoa física ou jurídica, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e imposto territorial rural. Todos esses são impostos federais, mas, como eu disse, a União é que vai arrecadar, vai cobrar e vai definir quanto cobrar desses tributos. Quer dizer, imposto territorial rural, ela vai definir quantos por cento ela vai cobrar sobre o valor de uma propriedade rural. É a União que define que cobra, mas ela é obrigada a passar uma parte do que ela arrecada para municípios. Por exemplo, aqui a regra é 50% do ITR tem que ir para os municípios. Por outro lado, IPVA. Aliás, IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
Imposto sobre transmissão causa mortes ou doação. Se você recebe uma doação ou herda um imóvel, você tem que pagar um imposto para receber aquele patrimônio. Esses são todos impostos estaduais. Mais uma vez, o Estado tem que transferir. É o Estado que arrecada o IPVA sobre o carro, mas ele tem que transferir 50% dessa arrecadação para o município. A mesma coisa o ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Qualquer serviço é emitido uma nota fiscal, você paga o ICMS. É o Estado que arrecada. O Estado, né, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná. E aí esse Estado tem que passar 1/4 do ICMS para os municípios. E, finalmente, a gente tem os impostos que são municipais, que são criados, definidos, arrecadados pelo município. São aqui o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviços e o Imposto sobre Transmissão de bens e serviços, aliás, de bens imóveis intervivos. Então, eu fiz um comentário aqui que não ficou muito claro. O ICMS envolve, por exemplo, compra e venda de mercadorias. É um imposto estadual. Agora, o ISS, que é, sim, um imposto sobre serviços. Por exemplo, você para no estacionamento, não é uma mercadoria, é um serviço que o estacionamento está prestando. Então, ele vai te cobrar um valor e vai pagar ISS para o município. O IPTU também é pago para o município e, quando você faz uma compra e venda de um imóvel, você paga um imposto municipal, que é o ITBI. Então, claro, esses recursos vão diretamente para os municípios. Então, esse é um aspecto importante da repartição entre União, Estados e municípios, né? Os recursos, os impostos que cabe a cada nível da federação cobrar e essa questão das transferências, que são obrigatórias, dos fundos de participação, que existe fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, quer dizer, de todo o bolo do orçamento federal, uma parte tem que ir para os estados, outra parte tem que ir para os municípios. E tudo isso tem a ver com aquela correlação de poder, com aquela proporção ou desproporção entre a representação política, o peso econômico dos estados e o peso da população. Então, todos os tributos têm essa natureza compulsória, né? O imposto declara isso exatamente no nome, que é um imposto, independente da vontade do cidadão. Mas o empréstimo compulsório, a contribuição de melhoria, a taxa, também, se o Estado define essa cobrança, a pessoa física ou jurídica é obrigada a cumprir essa obrigação tributária, né? E pode sofrer penalidades se não cumprir essa obrigação tributária, multas e algo mais. Tudo bem sobre federalismo, pessoal? Para a gente entrar em algum comentário aí sobre legislação? Então, sobre legislação, eu vou ser mais conciso. O ponto importante é o seguinte, a gente já comentou sobre a hierarquia das leis. Claro, a gente tem as normas constitucionais, que estão desde o início, que são válidas, não podem ser consideradas inválidas, porque não tem nada no direito superior às normas constitucionais originais. E as emendas constitucionais, se ou enquanto elas não forem consideradas inconstitucionais, inválidas pelo Poder Judiciário, especialmente pelo STF, essa emenda também vai ter um nível de norma constitucional, vai estar acima da lei, portanto, no nível supralegal. E tudo que está abaixo da Constituição tem um nível infraconstitucional. São todos esses tipos de leis, né? A gente pode dizer que tudo isso que eu estou aqui enfatizando, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, tudo isso está no nível de lei. Tudo é lei, está no nível infraconstitucional e está acima dos decretos regulamentares, que é um tema que a gente vai ver na próxima aula, depois do seminário, na aula sobre administração pública.
Os decretos regulamentares são as decisões da administração pública, são decisões infralegais. Então, tudo aquilo que está abaixo da Constituição, mas acima das normas, dos regulamentos, dos decretos administrativos criados pelo Poder Executivo, tudo isso é lei. Então, a gente tem a Constituição, leis e abaixo as normas da administração pública. Bom, qual que é a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Alguém lembra? Na verdade, está escrito aqui também, mas... O que diferencia... tem um efeito prático aqui que está escrito, que é o seguinte: se uma lei for complementar, ela precisa da maioria absoluta para ser aprovada. Se uma lei for ordinária, ela só precisa da maioria dos presentes na Câmara e no Senado. A lei ordinária pode ser vetada e a maioria do Congresso pode depois superar o veto do presidente e ainda assim aprovar a lei ordinária. A lei complementar, não. Ela não pode, se o presidente vetar, ela não vai jamais se tornar lei. Então tem essa implicação prática, mas o que define se algo é uma lei complementar ou lei ordinária? Vocês lembram? É o que está escrito aqui. A lei complementar tem uma previsão taxativa na Constituição, ou seja, tudo aqui, sempre que a Constituição, vamos dar um exemplo aqui, projetando a Constituição, sempre que a Constituição fale que esse tema será regulado por lei, a lei que trata desse tema é uma lei complementar. Por exemplo, eu peguei aqui uma coisa aleatória, né? Cabe aos estados organizar os serviços de gás canalizado na forma da lei. Na forma da lei significa a lei que tratar disso, da canalização do serviço de gás, é uma lei complementar. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. É lei complementar. Aqui, em alguns exemplos, em alguns dispositivos, a própria Constituição já diz que é lei complementar. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, quer dizer, sobre a organização, as prerrogativas, as garantias dos juízes. Então, sempre que a Constituição pedir, é uma lei complementar, e o requisito prático é que isso vai aumentar o quórum necessário para aprovar a lei. As leis que não forem diretamente pedidas pela Constituição são leis ordinárias, só precisam da aprovação da maioria simples, ou seja, da maioria dos senadores e deputados presentes. Leis delegadas é um tipo pouco usado no Brasil, porque lei delegada, o presidente da República teria que pedir uma delegação ao Poder Legislativo para ele criar uma lei sobre determinada matéria. Como é difícil essa negociação, na prática, o que os governos fazem é o presidente da República criar uma medida provisória, que é uma lei provisória que será vigente até que ela esgote o seu prazo, né? Ou, se ela for aprovada pelo Congresso, ela se transforma numa lei definitiva, ou se ela for rejeitada, ela também cessa a sua vigência, e essa lei provisória só vai cobrir os fatos que ocorreram durante a sua vigência, para a gente lembrar aquele tema sobre a eficácia técnica das leis, a vigência, né? Então, se algo ocorreu durante um período em que estava vigente uma medida provisória, mas essa medida depois foi rejeitada pelo Congresso Nacional, eu posso ser julgado depois que essa medida provisória já não é mais vigente, mas eu vou ser julgado segundo ela, porque o fato ocorreu durante a vigência dessa medida, dessa lei provisória, mesmo que ela não tenha sido depois aprovada pela Câmara e pelo Senado. É um caso, portanto, de ultraatividade da norma. A norma vai ter uma eficácia depois do seu período da vigência normal. E existe uma limitação na Constituição, que só pode ter medida provisória sobre temas relevantes e urgentes. Mas a prática é a seguinte: primeiro,
muitas vezes os governos fazem medidas provisórias sobre temas que não são relevantes e urgentes. E segundo, às vezes, no meio de uma medida provisória sobre um tema urgente, relevante, do tipo pandemia, uma parte dos dispositivos falam desse tema e uma parte falam de temas que não tem nada a ver, mas o governo edita como medida provisória para facilitar a decisão, né? Para primeiro já criar a lei e depois negociar com o Congresso para ver se transforma essa medida provisória numa lei definitiva. E tem certos temas que não podem ser objeto de medida provisória, ou seja, em que o Executivo não pode criar uma lei provisória e depois pedir a concordância do Legislativo. Então, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, isso depende de uma lei aprovada no Legislativo para depois ter algum efeito. Não pode ser objeto de medida provisória. Direito eleitoral, por exemplo. Direito penal. O presidente da República não pode criar um crime por medida provisória e depois consultar se o Congresso concorda ou não. Mesma coisa o processo, as normas sobre ações judiciais, sobre o poder judiciário e sobre o orçamento público, né? O governo não pode definir o orçamento por medida provisória e depois negociar com o Congresso. Não, ele tem que negociar com o Congresso para aprovar uma lei. O orçamento público só é definido por lei, não por medida provisória, né? Que é um tipo de lei, como eu disse, mas é uma lei temporária, né? Que é primeiro decretada pelo Executivo e depois tem que contar com o apoio do Legislativo. Voltando aqui aos dois últimos tipos de lei, decretos legislativos são decisões que aí é o contrário, só o Legislativo pode tomar. São sobre temas muito específicos. Então, bom, vamos voltar mais uma vez aqui na Constituição. Decreto legislativo é o que o Congresso Nacional faz para resolver definitivamente se o Brasil vai entrar num tratado, para autorizar o presidente a declarar guerra, para autorizar o presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias, para aprovar o estado de defesa ou intervenção federal. Então, claro, a gente até vê aqui que são geralmente medidas em que o Congresso vai se manifestar exclusivamente por forma dessa lei, que é o decreto legislativo, mas, na verdade, ele está autorizando o Executivo a fazer algo, né? Então, a gente tem uma decisão que só vem do Congresso, mas que autoriza o Executivo. Então, a gente vai ter, no fundo, dois poderes atuando para que haja realmente declaração da guerra. O Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, autoriza o presidente e o presidente declara a guerra. A mesma coisa o estado de defesa, a intervenção federal, os tratados. E, finalmente, a gente tem as resoluções, que também são leis muito específicas, que dependem só da vontade do legislativo. Então, por exemplo, a resolução que autoriza o processo de impeachment contra o presidente, o vice-presidente e os ministros. É uma resolução da Câmara dos Deputados, né? Como eu disse, quem abre o processo de impeachment é a Câmara. O artigo 52 fala das resoluções que são do Senado. Só o Senado, por meio de uma resolução, é que ele vai condenar, eventualmente, o presidente da República, ou o vice-presidente, ou os ministros, no processo de impeachment. É o Senado, por meio de uma resolução, que aprova certos ministros dos tribunais superiores. Então, são leis muito específicas que tem uma votação especial, né? Quer dizer, basta... Essa lei não pode ser de iniciativa do Executivo, tem que partir da própria Câmara ou do próprio Senado para ser aprovada. E aqui tem uma resolução que é do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, em conjunto, que resolvem, cria uma resolução para autorizar o presidente a fazer uma lei delegada, né? Mas, como eu disse, esse instituto da lei delegada praticamente caiu em desuso, né? Porque é mais fácil primeiro fazer a medida provisória e depois tentar conseguir o apoio para transformar a medida provisória numa lei definitiva. Bom, e ainda sobre o processo legislativo, então, isso daqui a gente já falou, a hierarquia das normas, das fontes do direito. Aqui um dado interessante sobre medidas provisórias, até 2020, pelo menos. A gente vê que, com oscilações,
os governos foram aumentando o número de medidas provisórias nas últimas décadas. Em 2020, bateu o recorde aí, mais de 101 medidas provisórias. Claro, a gente estava durante a pandemia, então parte delas pode ter sido justificada por relevância e urgência, parte não, e uma parte delas podia tratar de temas com relação à crise sanitária, mas também trazer outros temas, né? Saindo dessa limitação constitucional que é o executivo só pode fazer medida provisória sobre temas de relevância e urgência. Um outro comentário é o seguinte, não vamos entrar em detalhes aqui, mas para certos temas, apenas algumas pessoas podem propor o projeto de lei. Então, por exemplo, Forças Armadas. É o presidente da República que tem que propor um projeto de lei para ser discutido no Legislativo. Estatuto da Magistratura, como a gente acabou de ver, é o STF que tem que tomar iniciativa legal, propor o projeto de lei, claro, que vai ser votado na Câmara e no Senado. A remuneração dos servidores do Congresso Nacional tem que vir para um projeto de lei da Câmara e do Senado. Em geral, tirando esses casos mais específicos, então, um projeto de lei pode vir da iniciativa popular, dos cidadãos, desde que eles representem um certo número da população, espalhado nos estados brasileiros. Isso está previsto na Constituição. Ou a iniciativa pode vir de um próprio deputado ou de um próprio senador, ou pode vir do Poder Executivo. Como muitas das principais leis vêm, são projetos de lei do Poder Executivo, né? Então, a maioria dos temas é uma iniciativa legislativa comum. Vem dos cidadãos, do Legislativo ou do Executivo. Claro, para esse projeto ser transformado em lei, ele precisa da aprovação do Executivo e depois da sanção presidencial, ou se a lei for vetada, no caso da lei ordinária, ela pode ter uma nova votação, se obtiver maioria na Câmara e no Senado, supera o veto presidencial. Então, claro, para um projeto de lei virar lei, ele precisa da vontade do Poder Legislativo. Agora, a iniciativa do projeto de lei pode ser, em geral, do presidente, de um parlamentar ou de um cidadão. Então, tem as várias fases pelas quais as leis passam, os projetos de lei, as comissões, e o destaque é a Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, que é uma comissão que faz um certo controle prévio se aquela lei é constitucional, né? E não adianta também chegar a aprovar uma lei que claramente vai contra a Constituição. O Poder Judiciário não pode interferir, até que aquele projeto de lei seja aprovado e vire lei. Mas o próprio Legislativo tem uma comissão na Câmara e no Senado para fazer esse controle preventivo, dizer se aquele projeto não pode ir para frente, porque claramente ele contraria a Constituição, e aí é preciso fazer uma emenda constitucional, ou se for uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a PEC não pode ir para frente se ela ferir aquelas cláusulas pétreas, se ela quiser abolir o voto secreto, se ela quiser abolir a forma federativa do Estado, algum direito individual ou a separação dos poderes. Bom, e um último comentário interessante sobre a legislação é relacionar o poder legislativo com o sistema de governo, o nosso sistema presidencialista. No nosso sistema presidencialista, por tudo que a gente acabou de ver, com as distorções federativas que a gente acabou de ver, o executivo muitas vezes entra com projetos de lei e tem que ter a maioria da Câmara e do Senado, tem que ter o quórum necessário, né, conforme o tipo de mudança, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, para conseguir aprovar suas medidas. E geralmente então existe um impasse, né? Que justamente é o que força o governo, o presidente da República a abrigar nos seus ministérios o famoso centrão, que troca os cargos na administração pública pelos votos no Congresso. A gente poderia pensar, a nossa Constituição prevê um mecanismo que são os plebiscitos e referendos. Então, se existe um impasse na votação de um determinado tema, o Congresso Nacional pode autorizar um referendo ou ele pode convocar um plebiscito sobre aquele tema. A diferença entre plebiscito e referendo é só uma diferença temporal. O plebiscito vem antes que uma lei, que uma mudança constitucional ou legal seja aprovada. Você vai consultar a população o que ela quer que faça e depois o legislativo vai fazer a lei ou a emenda constitucional. O referendo é ao contrário.
primeiro é feita uma mudança e depois você consulta se a população concorda ou não. Claro, se a população não concordar, a lógica conduziria a desautorizar aquela mudança, né? A não fazer aquela mudança que não foi referendada pela população. Então, isso está previsto na Constituição brasileira, plebiscitos e referendos. Um mecanismo que não está previsto, mas que é sugerido por alguns autores, é o seguinte: eleições antecipadas. Só que aqui a gente tem uma experiência semelhante com o poder moderador do Império, né? Se o imperador não concordasse com a maioria da Câmara, ele podia dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Só que isso gera um perigo de autoritarismo, né? Inclusive no limite de fechar o poder legislativo. Então, a tentativa de superar o impasse, permitindo a participação popular, ou por plebiscito ou referendo, ou, nesse caso, por eleições antecipadas, seria dizer o seguinte: o legislativo ou o executivo podem convocar eleições antecipadas, de maneira unilateral, mas essas eleições seriam bilaterais. Quer dizer, se o Congresso não gosta do governo, para deixar claro, se o Congresso não gosta do presidente da República da ocasião, ele pode convocar novas eleições, mas aí ele também vai sofrer novas eleições para o próprio legislativo. Então, isso já diminuiria o risco desse mecanismo. E, por outro lado, o presidente da República, se ele não tem maioria no Congresso, ele pode dizer: estou num momento de crise e vou convocar novas eleições. Claro, ele vai convocar se ele pensar que ele pode ser reeleito e que o Congresso pode mudar a composição e passar a ter uma composição favorável. Mas ele vai ter que correr esse risco também de não ser reeleito, né? Porque, caso contrário, se cada poder pudesse convocar uma eleição para o outro poder, isso geraria uma crise permanente, né? Dizendo que a eleição pode ser convocada por apenas um dos poderes, mas teria que valer para o próprio poder que a convoca, isso diminuiria o abuso desse mecanismo, mas, ao mesmo tempo, permitiria alguma forma de resolver o impasse entre um Congresso que não tem mais apoio político ou um governo que foi eleito, mas que não tem mais apoio político. Você antecipa a eleição para não ter que esperar o aprofundamento da crise até acabar o mandato presidencial, porque o que caracteriza o mandato presidencial ele é fixo, no nosso caso, 4 anos. Tem que esperar o final do governo para substituir o governante. Na prática, o que é feito é que, muitas vezes, se tira o governante pelo processo de impeachment, sem que ele tenha cometido o crime de responsabilidade. Ou a gente pode ter presidentes que cometeram crimes de responsabilidade, deveriam ter sofrido impeachment, mas não sofreram porque mantiveram o apoio no Congresso Nacional. Então, o impeachment é um instituto ruim, porque você está atribuindo uma conduta, não é um crime no sentido penal, mas é uma conduta grave ao presidente da República. Se a gente tivesse algo como eleição antecipada, você não precisa dizer que o presidente cometeu um delito político, vamos dizer. Não, você simplesmente o Congresso vai convocar novas eleições e ver se o presidente tem apoio ou não, e as pessoas vão votar de novo para ver se votam num Congresso em harmonia com o presidente, e num presidente em harmonia com o Congresso, né? Bom, é isso. Isso nos ajuda a fechar um pouco aquele quadro junto com os sistemas de governo, a relação entre executivo e legislativo, mediada por esse aspecto regional da federação, das desigualdades entre os estados e regiões na representação política. Era isso, pessoal. Queria ouvir aí, se ficou alguma dúvida sobre algum ponto, eu posso repetir. Tudo bem? Bom, então ela vai ficar gravada, eu vou passar o link para todos, para quem quiser rever, para quem não viu. Quem não viu, comente lá no YouTube, põe seu nome, seu número USP, que eu registro a presença. Quem está assistindo ao vivo já sai com a presença registrada, porque a lista sai para mim quando eu fechar a sessão, tá bom? Então, semana que vem, seminários, e depois, daqui 15 dias, a gente volta para mais uma aula sobre administração pública, para falar das pessoas jurídicas da administração pública, esse poder regulamentar da administração também, de criar normas infralegais. É isso, pessoal. Obrigado.